Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês a análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Vamos lá. O mercado desta segunda-feira foi um mercado muito bom, que apresentou boas oportunidades, contudo foi um mercado que andou bem devagar, ou de forma bem lenta, mas apresentou suas oportunidades, ok? Então vamos lá. Muitas das coisas que aconteceram teve uma influência tanto no micro quanto no macro. Óbvio que isso acontece todo pregão e todo dia, né? Mas no dia de hoje, muitas das informações que foram prestadas aqui foram, como é que eu posso dizer? Nossa, helicóptero agora. Foram tomados baseados no 2 minutos e no 15 e no 60, certo? Contudo, o andamento do trade sempre eu acompanho pelos 5 minutos, que é mais fácil de acompanhar, ok? Então vamos lá. O mercado abriu em gap de baixa, tá? Esse gap de baixa apresentou a oportunidade de que o preço estava trabalhando dentro deste range aqui, ó, certo? E esse range nos deu uma oportunidade de entrada de 2 vezes, pelo 2 minutos. Uma aqui, com a saída exatamente aqui, e a outra aqui, com a saída exatamente aqui, certo? Vamos por partes. Primeiro, nessa primeira aqui, como as médias ainda estavam distanciadas, ele ainda não havia chegado aqui as médias, a de 9 e a de 20, eu realizei uma compra aqui, baseado na proximidade desta região de preço. Como vocês lembram, essa região de preço que eu falei no vídeo de sexta-feira, certo? Aqui, ó, é uma região importante, em que eu estava esperando ela vir buscar justamente essa região no dia de hoje, tá? Então, eu não peguei aqui, obviamente, eu peguei nessa segunda proximidade e saí exatamente aqui, tá? Por uma questão de confluência de médias, tá? E eu entrei novamente aqui. Neste momento, a gente realiza a projeção da FIBO. E para cá. Ó, vamos observar a seguinte situação. Temos esse topo, esse fundo. A nossa entrada foi, teoricamente, aqui, pelo 2 minutos, tá? Onde ele oportunizou uma entrada na virada de tendência, certo? Pois a região de preço que estava ali, houve uma rejeição dela, e isso nos deu oportunidade para realizar esse trade até aqui, tá? E a nossa saída foi exatamente quando ele tocou o terceiro alvo e teve confluência com a 200 que estava passando aqui, certo? Aqui, ó, é a 200, ok? Com isso, depois que oportunizou essa entrada, a gente entende duas coisas. Primeira, vamos passar aqui para o 15 minutos. Por que que eu estiquei o trade até a 200, certo? Vamos aqui para 15 minutos. O preço ele realizou o movimento justamente até aqui. Em seguida, ele veio até a 20, fez o pullback nela, que esse pullback foi que me deu segurança para dar continuidade no preço. E em seguida ele veio buscar a 200, que é essa 80 aqui do 15 minutos, certo? A 200 do 5 é a 80 do 15. Vamos voltar aqui para o 5. Compreenderam? Ok? Então vamos lá. Depois disso, o mercado ele trabalhou novamente no pullback dessa região. É aqui, ó. E andou novamente, realizando um topo maior do que o anterior. Para muitos aqui, poderia até pensar assim, olha, ele fez isso, então a continuidade no movimento de alta vai permanecer, vai continuar.
Contudo, vamos observar a seguinte situação. Vamos aqui para o 15 primeiro. Ó. Ele veio até aqui, ó. Ele veio até a 80. Veio com muita força. Só que aqui, se a gente observar este candle aqui, a gente vai... Deixa eu aumentar o zoom aqui, que fica melhor, né? Se a gente observar esse candle aqui, ó, a gente vai observar uma situação. O preço ele veio com muita agressividade para cima. Então, esse candle aqui foi um candle de exaustão de preço, não foi um candle de ignição, certo? Pois o preço ele já estava muito esticado, ok? Outra confluência, vamos lá para o 60. Nos 60 minutos, aqui, ó. Vocês lembram que eu havia conversado com vocês sobre o macro na sexta-feira? O preço poderia vir até aqui, realizar uma correção até a 20 e cair novamente. E foi exatamente o que aconteceu. Eu estava esperando justamente o preço vir até a 20. Pois a 20 nos 60 minutos ela tem muita força, né? Não significa que ela é uma resistência, ela é um suporte, como eu sempre falo para vocês. Mas acaba que ela funciona como uma resistência e suporte pela força que o preço exerce para a formação dela, ok? Ele tocou aqui a 20 e em seguida o candle seguinte nos 60 minutos já inverteu. Então eu não vou esperar aqui, ó, eu não vou esperar esse candle fechar para poder entrar aqui. Eu vou esperar em tempos menores a entrada justamente para aproveitar todo esse andamento, porque nos 60 minutos, óbvio, cada candle desse é 1 hora. Então, como eu não estou fazendo swing trade, sim day trade, vamos voltar para os 5 minutos. Então aqui, como o preço veio de forma muito esticada, a oportunidade foi exatamente aqui, ó. Nesse candle que fechou para fora da 20, certo? Esse candle que fechou para fora da 20, ele deu impulsão e ignição para o preço, justamente para ele decair, certo? Ele chegou até a 20 do 60, que está aqui, ó, passando, certo? E impulsionou o preço para baixo, né? Reverteu a tendência que estava de compra para a venda. Vamos aqui. Já tá aqui. Vou ir aqui um pouquinho, pois a nossa saída, por mais que eu tenha projetado a FIBO, a minha saída foi antes por conta do horário. Temos esse fundo e esse topo. A entrada foi aqui. O stop está aqui, acima dos pavios, certo? E a minha saída foi exatamente aqui, ó. No primeiro alvo da FIBO, certo? Por que foi no primeiro alvo da FIBO? Por conta do horário, certo? Eu não gosto, como eu sempre falo para vocês, isso é uma coisa pessoal minha. Eu não gosto muito de operar depois das 4 para 4h30 por conta da liquidez de mercado, certo? Então, aproveitei que o mercado estava trabalhando aqui na VWAP, aqui, essa linha rosa aqui é a VWAP. O preço fez uma ancoragem aqui na VWAP, um pequeno pullback até a média de 9, caiu novamente e bateu no primeiro alvo. Aqui eu realizei minha saída, certo? Do que esperar o preço vir um pouco mais até aqui, essa região, tá? Vamos voltar aqui para 15 minutos, para vocês entenderem, ó. Fez aqui um topo maior, contudo foi um movimento de exaustão do preço, o preço inverteu, a gente entrou exatamente aqui, o stop ficou aqui e a nossa saída foi exatamente aqui, ó, onde tocou a VWAP, que foi no primeiro alvo, aqui ó, nesse paviozinho aqui, ó, foi onde tocou a VWAP e o primeiro alvo da FIBO, e a nossa saída, certo? É tão tal que a gente observa justamente isso, ó. Depois que ele fez esse movimento de queda, o preço, ó, fez vários dojis, justamente por conta dessa falta de liquidez pelo horário, ok? Mas tem muita gente que opera neste horário. Vai de cada um, certo?
Não estou aqui para dizer se é certo ou errado. Vai de cada um, da consciência e do setup também de cada um. Certo? No dia de hoje, o contexto que se foi construído foi exatamente isso, tá? Então vamos olhar o macro para o dia de amanhã. Infut de 60 e o Ibov diário. Aqui, ó, o Infut de 60, como eu havia conversado com vocês, ó. Ele veio até essa 20 e depois caiu, certo? Se a gente puxar um zoom aqui, ó, o preço ele abriu até o suporte desse canal duplicado que a gente tem marcado aqui, ó. Temos esse canal duplicado, ele tocou aqui, aonde é o nosso fundo dessa Fibo macro. Ele tocou o suporte, depois reverteu o preço, veio até a 20 e caiu novamente, certo? Qual a probabilidade para o dia de amanhã? A probabilidade para o dia de amanhã, como ele realizou essa correção aqui até a 20 e depois caiu, é continuidade da queda. Ele pode vir até novamente essa região do suporte do canal e realizar a correção novamente, tá? Mas não podemos descartar a probabilidade de amanhã ele já abrir em alta e amanhã for um dia de alta, certo? Mas a probabilidade maior é novamente para a venda amanhã. Voltemos para cá. Ibov. O Ibov apresenta um contexto que a gente havia conversado. O preço pode vir buscar essa 200 da Fibo, como ele veio aqui, que foi o que a gente conversou na sexta-feira e que foi exatamente o que aconteceu. Ele ainda não chegou a tocá-la, ele chegou próximo dela, mas ele veio até a proximidade dela e recuperou um pouquinho, certo? E depois caiu novamente. Esse movimento nos traz a seguinte situação. Que situação é essa? A situação de que as médias, ó, 80, 50, 20, que é a azul, e 9, que é essa aqui pontilhada vermelha, estão alinhadas para a venda, estão alinhadas para a baixa, certo? O que significa que pode haver uma tendência de continuidade dessa queda, certo? Mas, obviamente, não podemos concretizar isso de forma segura, tá? O que pode acontecer no dia de amanhã, como a gente falou no 60, ela vir novamente até essa 200 e corrigir. Ou, que é a probabilidade menor, que ela já realizar a correção no dia de amanhã, ok? Lembrando que o preço, depois de romper esse canal aqui, que foi realizada a duplicação do canal lá no de 60 minutos, ele veio trabalhando justamente esse alargamento aqui, ó. Ele tem alargado aqui e tem alargado aqui, certo? Vocês têm que observar essa situação que está acontecendo, tá? É sempre como eu falo para vocês, observem o macro para poder operar no micro, tá? Para o dia de hoje, pessoal, é isso. Agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, isso me ajuda demais. Um abraço, até amanhã e tchau!